Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações. Na aula de hoje a gente vamos resolver essa soma de raízes quadradas aqui, tá certo? Então vamos iniciar. Bom, então a gente tem aqui a raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 8, tá certo? Bom, para a gente resolver essa soma de raízes, né, a gente tem que pensar na raiz quadrada de 18 e também na raiz quadrada de 8 como sendo um produto entre dois números, tá certo? Por quê? Porque aí a gente vamos reescrever a raiz quadrada de 18 e de 8 de outra maneira, ou seja, a gente vamos desmembrar, tá certo? Então, como que a gente vai fazer? Então, a raiz quadrada de 18, eu posso escrever ela da seguinte maneira, tá? Então, a raiz quadrada de 18, eu posso escrever como sendo 9 vezes 2, certo? Mais a raiz quadrada de 8, eu posso escrever como sendo 4 vezes 2, certo? Lembra que eu disse que a gente tem que pensar nessas raízes aqui como sendo um produto, ou seja, uma multiplicação entre dois números? Então, foi isso que eu fiz, tá? Então, a raiz quadrada de 18, eu apenas reescrevi ela como sendo 9 vezes 2, tá certo? E a raiz quadrada de 8, eu reescrevi ela como sendo 4 vezes 2, tá certo? Bom, a gente ainda pode continuar desmembrando ela, tá certo? Mas antes, observe que os primeiros números, né, que no caso aqui é o 9 e nesse outro lado aqui é o 4, eu busquei um número, né, que tem raiz quadrada perfeita, tá certo? Bom, então continuando desmembrando essa raiz quadrada aqui. Então, a raiz quadrada de 9 vezes 2, eu posso escrever ela da seguinte forma ainda, como sendo 9, raiz quadrada de 9, vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 4, vezes raiz quadrada de 2, correto? Então, da raiz quadrada de 18 e da raiz quadrada de 8, eu desmembrei, né? Como sendo 9 vezes 2 e aqui como sendo 4 vezes 2. Aqui embaixo eu continuei desmembrando elas, né? E ficou raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2, tá certo? Bom, como eu procurei, né, nesse nosso primeiro número aqui, um número que tem a raiz quadrada perfeita, então o que acontece? Agora eu vou tirar a raiz quadrada deles, né? Então a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Vezes raiz quadrada de 2. Observe que agora eu não coloquei esse pontinho aqui, né? Que significa que está multiplicando, tá? Só pelo fato do 3 estar acompanhando uma raiz quadrada, isso já significa que o 3 está multiplicando, né? Mais raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz quadrada de 2, correto? Bom, então, o que a gente faz aqui? Basta agora a gente somar esse 3 com esse 2 aqui, tá certo? Então, 3 mais 2 é 5. E agora, a raiz quadrada que tem aqui e também tem aqui do outro lado, a gente só vai copiar aqui, tá certo? Então, o resultado, né, da soma da raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 8 é igual a 5 vezes raiz de 2, tá certo? E essa alternativa se encontra na letra A, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e até a próxima.